Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje, agora e todo sempre. O nosso tema da noite é o juiz reformado. Tema extraído do livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito de Neio Lúcio. Além do livro de Jesus no Lar, nós também trouxemos alguns fragmentos muito importantes encontrados no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Vozes do Grande Além. Também em outros dois livros, esses da autoria de Leon Denis. Catecismo e Espiritismo e o Grande Enigma. Iniciamos com uma passagem de Emmanuel que apresenta uma introdução ao livro Jesus no Lar. Uma introdução que nos faz refletir sobre a condição que nós fazemos hoje de Jesus em nossas vidas. Emmanuel nos afirma: para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é centro de polêmicas infindáveis, e para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida humana. Jesus, para muitos, é cada um desses conceitos, mas no fundo, Jesus é muito mais que isso. Jesus, ao operar em nossas vidas, ele consegue verdadeiramente nos transformar. E essa transformação vai muito além de meras teorias. O ato de julgar. Quando nós vamos nos debruçar no dicionário, nós encontramos que julgar vem do latim judicare, que significa decidir como juiz ou árbitro, sentenciar, entender, avaliar, formar juízo, lavrar ou pronunciar sentença, apreciar. Também podemos traduzir o ato de julgar como formar opinião, conceito a respeito de pessoa ou coisa, ajuizar. Só que normalmente quando julgamos, determinamos a pena o mais cruel possível. Isso nos lembra o nosso querido amigo juiz. Muitas vezes, quando nós nos atritamos em nossas relações com os nossos irmãos, por exemplo, o outro é sempre o errado, eu sou o certo. E às vezes na briga infantil, a gente vê a criança dizendo: ah, mas a senhora, minha mãe, não fez isso. Meu pai, você não puniu como ele merecia. E quantas vezes nos incomodamos com alguns vizinhos mais barulhentos? Bastou um barulho mais elevado e a gente começa a se descontrolar completamente. E já começamos a julgar aqueles que falam alto, aqueles que põem um barulho mais elevado. E quando somos fechados no trânsito, qual o julgamento que fazemos daqueles que nos fecham? Existem muitas situações que ali está presente, sim, a imprudência. Mas existem situações que a pessoa
nem lhe viu. E passamos a julgar. Existem fatos mais grosseiros, mais extremos, onde se alguém vê um grupo de pessoas correndo atrás de outro e diz, pega ladrão. Alguns nem julgam o que está acontecendo. Simplesmente o julgamento parte para agredir, linchar até a morte. Como já aconteceu recentemente em nossa cidade, alguém supostamente inocente que foi vitimado fruto do julgamento e da penalidade arbitrada pela sociedade. Neio Lúcio, como aquele que observou alguns fatos vividos na época de Jesus, ele narra uma história muito curiosa. Quando Jesus estava reunido com os seus apóstolos, Mateus adverte a todos os seus irmãos, olha, durante o cotidiano do dia a dia, o mais natural é julgarmos. Porque é muito difícil vivermos sem uma interpretação dos fatos que ali ocorrem. E nesse momento, Tiago ratifica as palavras de Mateus. Nesse instante, Jesus, observando o que os seus apóstolos falavam, sem afetação, começa a narrar uma pequena história para sintetizar o cuidado que devemos ter no ato de julgar. Contava Jesus que em uma época em que os senhores da lei, os sacerdotes, eles criavam as leis, aplicavam-as, e tudo isso muito misturado entre religião e política. E foi alçado ao poder de juiz daquela cidade de Israel, um juiz muito temido entre todos aqueles que viviam naquela cidade. Ele começou a se destacar pela sua forma austera de impor determinadas formas de conduta. Com ele era preto ou branco. Ele não admitia falhas dentro da sociedade. Os julgamentos tinham que ser céleres e as punições o mais grave possível. As pessoas começavam a se acostumar com aquele método um tanto quanto agressivo daquele juiz que comandava aquela cidade. Quando foi uma noite, esse juiz foi informado que o seu filho passava mal. E ao se deslocar dentro da cidade que ele governava, ele foi interpelado por um grupo de policiais, soldados, que estavam completamente bêbados. Nesse momento ele tentava se identificar, mas de nada adiantava. Os soldados tinham perdido o juízo e diziam que eles estavam cumprindo a lei do juiz da cidade. Ele tentava justificar, mas não adiantava. Foi preso, admoestado e recebeu muitos socos no rosto. Ao chegar o período da manhã, ele, ainda convalescente, começou a refletir sobre tudo aquilo e percebeu que não poderia dar poder a pessoas que não tinham a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Ele, sendo vítima das próprias leis, começou a refletir sobre o quanto ele foi inexperiente ao aplicar sanções tão agressivas. E a partir desse momento,
ele começou a nascer um outro homem. E daí o título dado por Neio Lúcio, o juiz reformado. No mesmo dia de manhã, após passar uma madrugada inteira apanhando, ele foi reconhecido e descobriram, não é, o mal entendido. Ele foi tirado do cárcere e então ele passou a mudar o seu comportamento dentro da cidade. Aquelas leis muito agressivas, intransigentes, começaram a dar espaço para leis que buscavam ver as reais necessidades daquele povo. As pessoas começavam a vê-lo não com medo ou temor, mas com admiração e respeito. Mas para que isso ocorresse, foi necessário ele ter passado por essa jornada narrada por Jesus. E aí eu lhes pergunto, que lições conseguimos colher dessa história? Será que nós somos assim? Julgamos primeiro para depois agir? O nosso julgamento obedece uma régua rasa, uma régua o mais alto possível? Somos julgadores implacáveis no nosso dia a dia? É a pergunta. Julgamos o outro pela cor da pele, pela forma de se vestir ou por ter alguma necessidade especial? Conseguimos identificar facilmente um criminoso na rua? Tem pessoas que dizem que têm olhares para isso. Isso é um processo tão atávico e está no nosso inconsciente coletivo que existiu um grande criminalista, acredito que o primeiro, ele que fundou a ciência da criminologia, César Lombroso, que desenvolveu estudos que para a época era algo revolucionário. Mas esse mesmo estudioso, cientista, ele buscava comprovar a identificação dos criminosos através de aspectos físicos. Que interessante, não é? Através de aspectos físicos. Percebam se isso não está no nosso inconsciente coletivo até hoje. Ele afirmava, dentre outras coisas, para começar, os criminosos seriam mais altos que a média. E isso significava, para a época, 1,69 m em Veneza e 1,70 m na Inglaterra. Então, se o indivíduo tivesse acima dessa altura, existem grandes sinais dele ser um criminoso. E ele continuava. Teria crânios menores que os homens normais. E a maioria dos que tinham os crânios dos maiores seriam loucos. Além de uma aparência desagradável, mas não deformada, sendo que estupradores e sodomitas teriam feições feminilizadas. Que interessante. Aí você diz, como é que ele chegou nessa conclusão? Ele pegava os indivíduos criminosos, mortos ou não, e começava a medir partes dos corpos desses criminosos, e criou uma estatística. Ele estava identificando através de padrões físicos. E ele continuou dizendo, outras características comuns seriam as orelhas de abano. Meu Deus, acho que não salvava um, não é? Nariz adunco, queixo protuberante, maxilar largo, maçãs do rosto proeminentes, barba rala, cabelos revoltos, caninos bem desenvolvidos, cabelos e olhos escuros. Essas são as características de um ladrão, de um criminoso, abordado pelo estudo científico, muito estudado por César Lombroso. E às vezes a gente vê pessoas de cores diferentes, roupas diferentes, e a gente já pensa, é ladrão, né? E sai correndo. Julgamos os nossos atos de forma tão severa quanto julgamos os atos dos outros?
E aí colocamos colegas de trabalho, familiares, vizinhos, celebridades, políticos. É sempre o nosso ato de julgar. E como nos julgamos? Jesus tem uma excelente passagem em que o sacerdote, um dos sacerdotes na época, leva uma mulher que está sendo criminalizada de adultério. Nesse instante, Jesus estava escrevendo no chão e foi questionado: Jesus, as leis mosaicas afirmam que toda mulher adúltera tem que ser apedrejada. O que diz a lei do teu Deus? E Jesus continuou escrevendo no chão. Quando perguntado novamente, Jesus simplesmente questionou: quem não tiver pecado algum, que atire a primeira pedra. Jesus fazendo com que cada um dos presentes refletissem sobre a sua conduta de julgar. E aí, dos mais velhos aos mais novos, começaram a largar pedra que iria dilapidar aquela mulher. Nesse instante a mulher não olhava nada, só estava de cabeça baixa e olhos fechados, esperando o golpe. Quando todos saíram daquele recinto, Jesus tocou na mulher que ainda estava amedrontada e perguntou: mulher, onde estão os seus perseguidores? Aí a mulher diz: Senhor, todos se foram. Pois eu também não te julgo. Não voltes a pecar. É o que Jesus orienta. Jesus, em momento algum, nas suas passagens, ele julga o indivíduo. Ele até pode condenar e rechaçar o erro, como foi o caso. Não voltes a pecar. Vai e não voltes a cometer os atos que cometestes. Mas ele não impõe a peja sobre o indivíduo, sobre a mulher, sobre o homem. Então, nessa passagem a gente percebe o quanto Jesus é misericordioso, é sábio e não julga o indivíduo por julgar. Sobre esse mesmo tema, no livro Vozes do Além, do Grande Além, existe uma mensagem de Meimei que nos intitulada Lembra-te de Deus. Olha o que Meimei fala. Lembra-te de Deus e aprende a não julgar com os olhos físicos, que apenas assinalam na terra ligeiras nuances da verdade. Por mais que nós tentemos observar o que acontece no fundo da alma do indivíduo, enquanto estamos encarnados, estamos vendo, olha, algo muito superficial, extremamente. Porque por mais tenebroso que seja um ato, por mais abençoado que seja um ato, nós não sabemos o que está ali por trás. E para ilustrar isso que Meimei nos ensina, nós trazemos aqui 2 casos emblemáticos de Chico Xavier, passados por ele. O primeiro deles foi quando Chico, visitando uma das cidades bem pobres de Minas Gerais, encontra um professor muito dedicado, muito pobre também, orientando e educando mais de 8 crianças em uma sala de aula? Não, embaixo de uma árvore. O ambiente é caótico. As crianças sentavam no chão. Ele aproveitava os poucos materiais que tinha para poder ensinar aquelas crianças a ler e a escrever e fazer contas. E Emmanuel pensa alto, afirmando:
Nossa, que espírito dedicado, que espírito nobre, dedicando com poucos recursos o seu tempo para educar essas criancinhas. E Emmanuel lembra a ele: olha, Chico, nada é por acaso, porque esse mesmo homem que hoje educa, no passado foi algoz e assassinou todas aquelas criancinhas. E hoje vem em busca do resgate, para apaziguar parte das suas dívidas. E muitas vezes não sabemos por que somos tomados de sentimentos nobres, na tentativa de sanar, de aplacar dores que causamos no passado. Em outro episódio, Chico caminhando de casa para o trabalho, Chico era servidor público, quando ele era incomodado, insultado por homens que viviam em um bar, jogando bilhar e bebendo. Chamava Chico de nomes infelizes, alegando pela forma que Chico tinha de andar, de falar, alegando que Chico tinha trejeitos afeminados. Em um dado dia, Chico, um tanto quanto chateado com tudo isso, Emmanuel perguntou: por que está assim, Chico? Chico questionou: você não vê? Todo dia a mesma coisa, eu até prefiro passar pelo outro lado da rua. Esses homens, parece que não tem o que fazer. E você me pergunta por que eu estou assim? Oh, Chico, mas se você soubesse quem eles foram no passado, todos eles eram guerreiros de Gengis Khan. E hoje, eles não decapitam mais, não assassinam mais. O tempo que eles usam é para beber, é para jogar. E acredite, para esses homens, isso é um avanço. E muitas vezes os nossos olhos são voltados apenas para ver o momento atual, a fotografia de hoje, sem percebermos a profundidade que é a nossa vida espiritual. Leon Denis, sobre o tema, também nos ensina no livro Catecismo Espírita. Leon Denis faz um questionamento. Deveremos então condenar as rezas, responsórios, ladainhas e o mais que por aí se pratica com furos de boa religiosidade? Quantos de nós às vezes criticamos pessoas de outras religiões, sem perceber que no fundo aquela religião é o que ele precisa? Não temos o direito de criticar qualquer religião. E o próprio Leon Denis nos esclarece: condenar não é o termo. O espírita cristão nada e a ninguém condena. Ele sabe que o ignorante de hoje será o sábio de amanhã. O seu Cristo não é já o que permanece morto na cruz há 20 séculos, mas o que ressuscitou no seu coração e aí vive em abundância de graças eternas. Olha que palavras lindas de Leon Denis. O seu Cristo não é mais aquele que morreu no madeiro. Esse não é o nosso Cristo. Nosso Cristo é o que vive através das boas práticas. E ele continua: este Cristo disse: não julgueis para não serdes julgados. E o que importa ao cristão em Cristo é justificar pelo exemplo e não malsinar sem condenar. Então a gente percebe que, através da pedagogia de Leon Denis, nós somos levados a nos lembrar qual o verdadeiro sentido do cristianismo, qual o verdadeiro sentido de sermos cristãos. Porque enquanto nós não vigiarmos
nossa conduta, o nosso comportamento, nós estaremos repetindo todos esses hábitos que nós trazemos de muitas encarnações. Divaldo Franco certa vez nos afirma: todos nós temos hábitos, alguns bons, outros maus, mas hábitos todos temos. E o que fazer para mudar de hábito? Vou fazer uma pergunta aqui, por favor, não precisa responder. Quando você acorda, você escova os dentes para depois fazer o de jejum? Ou você não escova os dentes e já faz o de jejum? Ou você escova os dentes, faz o de jejum e depois escova os dentes de novo? Seja lá qual for a ordem que você pratica no seu dia a dia, é fruto do hábito. E para mudar esse hábito, é preciso começar a exercitar. Leon Denis escreve a nota sobre julgados. Sempre consideramos o julgamento uma função indeclinável do espírito. Ele mostra aqui um contraponto, que é natural, é íncito do espírito o julgamento. A vida é um julgamento constante. Julgar é comparar, é discernir, é optar, é aprender, é progredir. Julgar para condenar é que nos parece encrespar o preceito evangélico. Perceberam a nuance? Perceberam a sutileza? Porque o problema não está no discernir propriamente dito, mas da imposição da pena que nós fazemos no caso. Então, discernir e julgar são sinônimos? O que é que vocês acham? Emmanuel, no livro Palavras de Emmanuel, nos esclarece o seguinte: entre julgar e discernir há sempre grande distância. Ou seja, Emmanuel vem dizer que não é a mesma coisa. O ato de julgar para a especificação de consequências definitivas pertence à autoria divina, ou seja, pertence a Deus. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos, como nos afirma Leon Denis, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. Então, essa capacidade que precisamos de desenvolver, de discernir o que é uma coisa e outra, é natural do espírito e precisamos desenvolver isso, melhorar isso. Agora, a partir do momento que eu estabeleço os prós e contras, eu já quero dizer o que tem que ser aplicado no caso concreto, aí eu estou extrapolando os meus limites. Perceberam? Porque é nessa forma de agir, é nessa dialética que eu vou permitir usar de forma mais eficaz o quê? O meu livre-arbítrio. É a partir daí que as minhas escolhas de emprego, de companheiro, de companheira, as escolhas de convivência, eu vou passar a ser mais assertivo. Tem pessoas que vivem dizendo: mas eu sofro tanto, vivo sofrendo. Ou então, quando não diz isso, diz: as pessoas me maltratam. O que é que eu estou buscando? Será que o meu discernimento está sendo adequado? Ou eu que estou buscando essa forma de agir, de pensar, de ser agredido? Leon Denis, no livro O Grande Enigma, nos esclarece: a possibilidade que temos de compreender, de julgar e discernir, só se desenvolve lentamente, de séculos em séculos, em existências. Isso é o que Leon Denis nos ensina. Então não vamos pensar que vamos dar saltos. Nossa evolução não dá
pulos. Precisamos aceitar esse tempo necessário de entender esse processo. Às vezes estamos passando por situações agora que nos faz sofrer, nossa vontade de avançar na evolução, né? Mas eu posso começar a desenvolver um processo patológico de ansiedade se eu quero correr demais. É algo que vai além da minha capacidade, da minha possibilidade. E isso não é bom para ninguém. E nesse momento nós resgatamos o diálogo em que Neio Lúcio narrou entre os apóstolos e Jesus. E eu lhes pergunto, os apóstolos tinham razão? Quando Mateus disse, olha, é impossível para mim não julgar, não estabelecer uma pena. E Tiago ratifica esse entendimento. O que a gente depreende disso? Que esse entendimento é equivocado, embora ele esteja presente no nosso cotidiano. Jesus nos afirma, orai, queridos irmãos, mas vigiais para que não caias em tentação. Cotidianamente estamos sendo convidados para participar de conversações vazias. Cotidianamente estamos sendo convidados para dar nossa opinião sobre político A, B ou C. Para falarmos do vizinho, da esposa do outro, do marido de acolá. Mas será que é isso que eu preciso fazer? Será que eu sou obrigado a isso? Ou eu tenho que passar a selecionar melhor a minha convivência? Em torno do direito de observar e corrigir, Jesus adverte: inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandamento que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta sob os princípios da retidão. Quando nós estamos buscando praticar essa vigília, nós estamos evoluindo. Porque não é tarefa fácil se abster de comentários vazios. Não é tarefa fácil quando alguém chega, muitas vezes dentro da própria família. Nós temos uma pessoa, às vezes somos nós, somos um tanto quanto desequilibrados, né? E começamos a espicaçar o outro dizendo, você viu o que seu pai fez? Você viu o que sua mãe fez? O que eu estou querendo provocar? Estou querendo arregimentar pessoas para o meu ponto de vista. Eu estou querendo obrigar o outro a dar uma opinião, a julgar, a dizer de como deve ser a penalidade, ainda que essa pena seja moral. E quando somos convidados a isso e nós conseguimos declinar do convite, é um desafio. E a gente passa a crescer e evoluir nesse processo. Jesus ainda afirma, todavia é necessário não inclinar o espírito ao desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Então, à medida que eu me declino diante dessas afrontas, desses convites, são testes que eu venho a falhar. E quando eu sucumbo diante dessas situações do cotidiano, eu sinto, eu sofro. É como se energias saíssem de nós. Aí a gente tem que esperar uma próxima oportunidade para ver se eu estou apto a superar mais essa lição. E nesse texto de Neio Lúcio, Jesus ainda afirma, seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. E o rigor responde ao rigor, a paciência à paciência, a bondade à bondade. Quanto mais austeros nós somos, mais duros, mas o retorno com relação às nossas atitudes será proporcional. Quanto mais eu consigo exercer a bondade, a paciência, mas essa paciência virá ao nosso favor. E quando eu afirmo isso, não estou dizendo a vocês que eu já consegui chegar nesse patamar.
No dia a dia, no meu cotidiano em particular, eu ainda ajo de forma muito adversa. Porque eu busco estar no estágio que Jesus nos orienta. O que não quer dizer que já tenha conseguido. Somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e orando, para sustentar o bem entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. A história do juiz reformado é exatamente isso. Muitas vezes, precisamos passar pela dor. É imprescindível a dor? Não, a dor não é imprescindível. Mas para a maioria de nós, ela é necessária. Porque somente aquela dor de ser preso, ter as mãos atadas, ser golpeado, foi o que fez com que aquele juiz austero pudesse parar e pensar sobre as normas punitivas que ele estava criando. Não apenas para os outros, mas também para ele. E quando Jesus diz que somente aquele que estuda, serve, soa, no sentido de exercer o trabalho, não é? E ora, são capazes de compreender a verdadeira justiça, o sentimento de julgamento. À medida que nós vamos nos depurando nesse sentido, a gente vai percebendo que as coisas vão ficando cada vez mais claras. Quando nós temos olhos apenas para julgar o outro, acreditem, existem várias pessoas nos observando. Pessoas, quando eu falo pessoas, pensemos em encarnados e desencarnados, nos observando. Olha como Paulo é rigoroso. Olha como ele é tranquilo ou agressivo. E quando existe a possibilidade de sermos julgados, a régua vai ser proporcional à forma que nós julgamos. Não existe mágica. O que existe é a necessidade de buscarmos nos burilar, nos trabalhar a cada dia, mudando os nossos hábitos, ainda muito voltados para o terra-terra, muito voltados para o agora, sem perceber que somos espíritos eternos. E encerramos com uma passagem que foi exatamente parte do que foi lido na nossa abertura, não é? Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5. Jesus afirma: não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, serei também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vos sereis medido. Porque olhais a palha que está no olho de seu irmão, e não vês a trave que está no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás, para tirar a palha do olho do teu irmão. Então essa passagem, ela sintetiza a nossa responsabilidade. Jesus em momento nenhum diz, olha, não interfere na vida do outro não, no sentido de auxiliar. Ele diz, mas primeiro tira do teu olho, para que possas depois tirar a trave no olho do seu irmão. Às vezes nós estamos conxos, estamos aleijados do ponto de vista moral. Eu estou olhando para o outro que está levemente moralmente inadequado e digo, você está errado, mas não estou me observando como eu estou errado, como eu ajo ainda no mal. Mas o meu propósito é apontar
o erro do outro, não o meu. Então Jesus diz, antes de se preocupar com o outro, se preocupa primeiro com você. Trata primeiro o que está acontecendo no seu íntimo, para que só depois busque o cisco no outro. Essa é a mensagem dessa noite, meus irmãos. Esperamos que o tema sobre o juiz reformado possa ter ficado claro, não é? No pensamento e mente de todos. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado.